Tá. Vocês me ouvem bem? Todos? Tá. Sim. Então, pessoal, o que eu estava comentando com vocês até então, né? Todo o nosso processo de conversão começou e a gente se sentia muito indigno. Lá em 2016, quando a gente começou a fazer a leitura da Bíblia, a gente se sentia indigno de estar na presença de Deus, tá? A nossa crença começou, a gente começou a entender um pouco mais da graça, né? De tudo aquilo que Deus tem para nós, e a gente começou a se sentir indigno. Mesmo estudando, mesmo buscando, a gente demorou a entender que era pela graça. É pela graça, né? Tudo que a gente constrói é pela graça, pela misericórdia de Deus na nossa vida todos os dias. E foi aí que a gente entendeu que o nosso passado nas mãos de Deus, nosso passado curado nas mãos de Deus é ferramenta para curar outras pessoas. Então, quando a gente cura as coisas que a gente passou no nosso passado, lá desde a nossa infância, gente, começa lá no ventre da nossa mãe, na nossa infância, através do casamento dos nossos pais, porque a gente diz que o grande desafio para nós hoje é que os nossos filhos vejam em nós que casar é uma coisa muito boa, que construir uma família é uma coisa muito boa. E a sociedade hoje tá tão difícil isso, todo mundo, né? Hoje ainda eu brinquei que eu fui em algumas lojas, eu tô grávida do meu terceiro filho, e eu disse, hoje eu saí para assombrar a sociedade, porque eu tava com 2 meninos, um de 5 e um de 7, e com um barrigão que eu tô com 35 semanas. Então, imagina, eu no centro, calor de 40 graus que tá aqui no Rio Grande do Sul, com 2 crianças e mais um barrigão, as pessoas só falta atravessar a rua, assim, ó, é muito engraçado. As pessoas olham apavoradas, assim, mas é tudo teu? As pessoas perguntam, é tudo teu? Sim, é tudo meu, como se fosse, assim, 20, né? Mas é só 2. Aí eu brinco, é 2 fora, um dentro e outro no pensamento. Daí as pessoas quase caem para trás. Mas, assim, a nossa grande missão hoje é colocar homens fortes na sociedade que vejam em nós que construir uma família é muito bom. E isso é um desafio diário. E agora, entrando na questão do livro, como é que esse livro veio parar na minha mão, tá? Eu fui desbloqueada no sentido de... Eu entendi uma trava que eu tinha muito grande em relação à minha voz. Para vocês terem uma noção, que quando lançou o WhatsApp, que a gente tinha o comando de voz para mandar áudio, eu não mandava áudio, porque eu não conseguia ouvir a minha voz. Em 2000 não lembro agora o ano, mas eu trabalhei na rádio local da cidade fazendo anúncios. Só que eu fazia anúncios para a rádio, mas ninguém me via, ninguém sabia que era eu a menina da rádio. Quando começaram a instalar as lives do Facebook na rádio, que aparecia o meu rosto, eu travei. Eu não consegui mais fazer os anúncios. E ali eu percebi que eu tinha alguma coisa errada. Eu precisava destravar nesse sentido. E através de uma sessão de terapia, que aí às vezes a gente pensa assim, porque a gente está na igreja, a gente está estudando a Bíblia, a gente não precisa de terapia, né? A gente precisa, sim. E eu vou dizer para vocês, a gente é corpo, mente e espírito. Então, a nossa mente é uma prisão se a gente não souber. A gente vai falar sobre isso depois, mais para frente, ali no meu rascunho que eu fiz aqui para falar para vocês. Então, eu me sentia presa nisso, eu precisava destravar em relação a isso. Só um parênteses aqui, explicar para vocês por que eu tô com isso aqui nos braços. Eu tô com túnel do carpo, agora na gestação, síndrome do túnel do carpo. Então, é contenção para formigamento e dor, tá? Vocês não se assustem. Agora, tudo indica que é gestacional. Quando a criança nascer, vai passar. Enfim. Então, eu lembrei numa sessão de terapia de uma professora que me falou assim, ó. Porque eu lembro que quando eu era criança, eu apresentava teatro, eu fazia muitas coisas, assim, em relação à declamação, que aqui no Sul, não sei se vocês acompanham, tem muita declamação CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas, a gente faz declamações, a gente declama poemas, então eu não tinha medo do microfone. E eu lembrei, numa sessão de terapia, que eu estava declamando e eu ouvi desse lado uma professora falar assim para mim,
Que voz mais insuportável tem essa guria. Eu não consigo ouvir a voz dessa guria. Assim, eu ouvi essa voz aqui. E aquilo me travou de um jeito que eu arrastei até a fase adulta. Então, eu precisei destravar isso. E esse livro, que vocês ouviram através da minha voz, me ajudou muito nesse processo. Então, além de ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, eu contei com esse livro para entender as mentiras que Satanás estava contando na minha cabeça. Por quê? Eu sei onde Deus quer levar minha voz. Eu sei onde Deus me chamou para pegar o evangelho. E é justamente aí que o inimigo planta as mentiras dele na nossa cabeça. E esse livro me ajudou tanto que eu pensei, eu vou usar essa ferramenta, que é a minha voz, para gravar esse livro, para destravar e ajudar outras pessoas que, assim como eu, passaram ou passam por problemas relacionados a traumas da vida. Tá fazendo sentido para vocês? Estão entendendo o enredo todo? Então, assim, eu estar aqui com vocês também testifica daquilo que Deus me chamou. Quando o André entrou em contato comigo, foi uma grande surpresa. Porque é só mais uma assinatura de Deus na minha vida, dizendo assim, ó, minha filha, foi para isso que eu te chamei. Não foi em vão que eu te chamei para ler esse livro. Não foi em vão que eu te chamei para alcançar pessoas. Imagina quando que eu ia imaginar que eu ia estar aqui com vocês numa sexta-noite falando sobre isso. Justamente usando aquilo que ele me deu, que é a minha voz, para falar dele para mais pessoas. Então, é sobre isso que a gente vai entrar agora, na questão do livro que vocês leram e ouviram, né? Que é O Campo de Batalha da Mente. E esse livro, ele ganhou muito meu coração, porque Satanás ele não precisa destruir a pessoa, tanto que ele não destruiu a pessoa de Jó, né? A figura de Jó. Mas ele precisa controlar os pensamentos. E é isso que ele vai tentar fazer com a gente. Ele vai tentar controlar o nosso pensamento. E assim, é como se a nossa mente fosse o terreno da guerra. Fosse esse terreno da guerra onde ele vai lutar. E a gente precisa lutar contra ele. A mente é o primeiro alvo de Satanás. É onde ele lança essas mentiras. Tanto que essa professora foi usada por ele. Porque eu tenho certeza, hoje ela é uma pessoa que eu não tenho mágoas contra ela, mas se eu perguntar para ela se ela me falou isso, eu tenho certeza que ela não lembra, gente, que ela me falou isso. Eu tenho certeza absoluta que ela não lembra que ela falou isso. Mas foi aquilo ali que eu arrastei por uma vida inteira que quase me travou e quase me fez fugir do meu propósito, tá? Quando a gente pensa na nossa mente, assim, como eu falei, a gente é corpo, mente. Acho que travou, hein? Travou. Tava Travou, dando né? umas travadas. Tava dando umas. Travou. Assim, eu tô com uma dúvida aqui. Eu tô gravando no PC aqui. Será que vai sair o áudio? Não sei. Uma dúvida aqui. Tem um botãozinho aqui, ó, que tá gravando, tá certinho. Estão me ouvindo Tá- bem? Mas vai gravar com o áudio do celular, né? Sim. Sim. É o do... Isso que eu tô com uma dúvida aqui. Pensando, se eu saio e entro com. Tô travada ainda? Deu uma travadinha. Deu uma Agora tá travadinha. ok. Voltamos. Tá. Continua? Continua? Tá muito cansativo, gente? Vocês me falam? Não, pelo contrário, tá maravilhoso. Tá. Então, assim, a gente não tem como ter uma vida positiva, gente, se a gente tiver uma mente negativa. Tá? Não tem como. E isso tá lá em Filipenses, tá? E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Tá? E a vossa mente. Deus não ignora a nossa mente.
Ele protege a nossa mente. É como se fosse a menina dos olhos dele. Ele vai... E tanto que a gente vai falar sobre isso, sobre o livro de Filipenses. Acabei pegando alguns trechos que não estão no livro, mas vai ilustrar isso. Porque o livro, ele fala sobre os pensamentos de culpa e condenação, que é isso que o inimigo faz. Ele te condena do teu passado, ele diz que tu é indigno, ele diz que tu não merece, né? As ansiedades e as preocupações constantes que nos tomam, né? Que acordam com a gente, que vão pro travesseiro com a gente. O vitimismo, muitas vezes, a gente sempre comenta, né? Se tu tem um problema e tu não quer resolver, o problema é teu. Se tu tem um problema e tu quer resolver, o problema é nosso. E aí a gente vai trabalhar, principalmente, numa mente positiva. No sentido de, a gente vai orar, a gente vai pensar positivo, a gente vai ver que Deus está no controle da situação. E isso automaticamente alivia o nosso fardo. Porque lá na Bíblia justamente diz, que é uma frase de Jesus, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sabe o que é jugo? Você sabe o que é jugo? Aquele, Pedro carga. aquele suporte que os bois levavam ao lado, assim, né? Isso aí, Kátia. Quando vocês escutam esse versículo que diz assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Kátia, boa noite, Pedro, tudo bem? A Kátia realmente falou o que é o jugo. O jugo é uma ferramenta que eles usam, a gente chama aqui no sul de canga também, que é onde eles usam para amansar o boi mais bravo, vamos dizer assim. Então, eles usam a canga, depois o André pode mandar para vocês no grupo, procurem no Google o que é jugo. É a canga, onde vai 2 bois. Geralmente um boi mais experiente, que nesse caso é Jesus, e o outro mais bravo, né, que era eu. Que é a gente todos os dias. Então, a gente vai aprender com o boi mais experiente. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vem que eu te mostro o caminho, porque o boi mais experiente, ele leva o inexperiente pelo caminho. Ele alivia o fardo, né? Então, vocês já sabem o que é jugo quando vocês ouvirem essa passagem aí. Então, a nossa mente, como eu falei lá no início, é uma prisão, se a gente não souber sair dela, né? Então, como é que a gente faz isso na prática, tá? Como é que a gente traz esse livro para a prática? Agora a gente leu, a gente estudou, a gente ouviu, vocês fizeram tudo isso, não fizeram? Como é que a gente vai trazer ele para a prática agora em 2026? O que a gente vai fazer? Tá, já li, Renata, já entendi, na teoria tá bem bonito. E agora o que eu faço na prática? Porque é muito bonito, né, na teoria, mas no meu dia a dia, como que eu vou fazer isso? Os pensamentos, gente, eles precisam ser examinados. É um exercício que vocês vão fazer e é diário. Assim como uma sementinha que foi plantada, ela precisa ser regada e tu não fica ali esfurucando. Esfurucando é bom, né? Bem gaúcho. Tu não bota uma semente num vasinho e começa a regar e começa a fazer assim na semente. Não. Tu bota a semente, tu bota a terrinha, bota a água e vai botando aguinha. Até uma hora ela vai florescer naturalmente. Tu não fica ali forçando ela a crescer. Tu vai fazer a tua parte de regar essa sementinha. Assim também são os nossos pensamentos. Quando a gente vai examinar os nossos pensamentos, o que é examinar? Isso que eu estou pensando nesse momento, né? E a gente vai trazer para uma outra palavra, uma outra passagem depois que eu vou colocar aqui para vocês. Vou ter que trazer aqui para vocês. Porque lá em Filipenses 4:8 também diz assim, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável e de boa fama. É isso que tem que penetrar no nosso pensamento todos os dias. Então, quando vinha um mau pensamento, tu te pergunta, isso é verdade? Ah, que voz mais insuportável que tem essa guria. Isso é verdade? Talvez pode ser uma verdade para ela. Mas hoje eu estou aqui com pessoas que ouviram a minha voz por 25 capítulos. Então, não é uma verdade. É uma mentira que Satanás plantou no meu coração e na minha mente.
isso é honesto, isso é justo, isso é puro, isso é amável, isso é de boa fama. Isso é examinar o nosso pensamento. E aí, se não for nenhuma dessas alternativas, a gente substitui. Para começar, quando eu comecei, assim, como que eu fiz para substituir esse pensamento? Que voz mais insuportável que tem essa guria? Eu tenho uma voz, eu falo quando as pessoas gostariam de falar. Para vocês terem uma ideia, eu pensei em me inscrever no curso de Libras da igreja, para servir no curso de Libras, para falar com as mãos e não falar com a minha voz. De tão travada que eu era nesse ponto. Se não fosse Jesus me curar, não teria nem lido o livro para vocês. Então, façam essas perguntas. Esse pensamento que eu estou tendo agora é uma verdade? Esse pensamento, ele glorifica a Deus? Esse pensamento que eu estou tendo, ele produz paz ou produz medo? Produz um peso? Ah, mas eu sou burra. Ah, mas eu sou incapaz. Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, mas eu tenho medo. Tu avalia. Isso é verdade? Eu sou burra? Não, eu sou muito inteligente para algumas coisas. Eu posso não ter habilidades desenvolvidas em algumas áreas. Eu sou designer gráfico. Um exemplo, eu sou designer gráfico. Eu sou social media. Eu tenho várias habilidades, que não é... A minha melhor habilidade não é na cozinha, por exemplo. Quem cozinha é meu marido. E tudo que eu aprendi a cozinhar, aprendi com ele. Então, eu respeito a minha limitação na cozinha. Que eu sei que isso é uma habilidade dele. Agora, pergunta se ele sabe fazer um cardio, um negócio. Não sabe. Então, a gente precisa respeitar as nossas limitações. Tem algumas coisas que são verdade. Ah, eu vou fazer a melhor maionese do churrasco? Nem sempre. Mas, se pedir para fazer um convite para o churrasco, vai ser o melhor convite que vocês vão fazer. Então, cada um vai ter um dom para ser explorado, tá? Esse pensamento que eu tô tendo, ele me aproxima ou me afasta do meu propósito? E aí a gente pode ler um outro livro, que é Uma Vida com Propósito, que é muito boa também, para vocês terem um direcionamento aí do propósito da vida de vocês. Quando a gente pensa assim, quando a gente entende quem a gente é em Deus, as nossas habilidades, que o nosso pensamento é verdadeiro e é de paz, isso traz paz, isso gera uma paz dentro da gente. Eu tô muito em paz sabendo que meu maior dom não é na cozinha, porque eu sei reconhecer os meus outros dons. Ele não... Porque um pensamento rejeitado, ele vai perder a força, sabe? Quando tu rejeitar esse pensamento, assim, de pensar assim, eu sou inteligente, eu vou conseguir. Talvez não vai ser no primeiro momento que tu vai acreditar nisso, mas quanto mais tu pensar nisso, mais tu vai acreditar. E é assim que a gente vai botar em prática. É substituindo um pensamento negativo por um pensamento positivo. Isso é um exercício diário. Como é que a gente tem uma alimentação mais saudável? Substituindo alimentos. Como é que a gente tem pensamentos mais positivos? Substituindo pensamentos, tá? Tudo certo até aqui? Eu falo, né? Daí a pessoa ficou travada da voz um tempo, daí agora vocês viram como fala, né? Como conversa. A gente leu o livro Uma Vida com Propósito antes do campo de batalha. Mesmo? Foi incrível. Sério. Foi ele que eu acho que nos guiou para esse, né, André? Acho que a gente sentiu, né, depois de ler aquele lá. Sim. A gente foi destinado a esse outro aí, orientado, eu acho que guiado por Deus. É. Muito maravilhoso. Fez parte. Outro livro também que fez parte da minha conversão foi Uma Vida com Propósito. E é um livro muito vivo, porque se vocês lerem ele todos os anos, vocês vão entender outras coisas. Porque, primeiro, um exemplo, agora entrando, eu sei que é outro livro, mas só ilustrando isso para vocês. Primeiro, eu entendi que Deus estava me chamando para falar sobre o evangelho dele para outras pessoas, que eu precisava falar do meu testemunho, de onde Deus me tirou, para onde ele vai me levar. E eu li um tempo depois, só que daí, uma parte da minha conversão, eu fui criada para ser uma menina muito independente. Não dependa de homem para nada. Tu é uma mulher empoderada. Sim.
Minha mãe, né, me ensinou assim. E aí eu casei com um cara provedor. E aí era uma guerra no nosso casamento. Porque se ele ganhasse X, eu queria ganhar XY. Ninguém manda em mim, entendeu? Tá pra nascer o homem que vai mandar em mim. Daí agora eu tenho 3 filhos homens. Então, Deus precisou me moldar para eu trazer essa feminilidade pro lar. E aí eu fui contrário tudo aquilo que eu aprendi uma vida inteira. Não dependa de homem para fazer a tua unha. Assim, tipo, para pagar a unha. E aí eu casei com um cara muito maravilhoso, que eu quase perdi esse homem por pura ignorância minha de achar que não, eu aprendi assim e tá. E aí quando eu fui fazer o discipulado com uma mineira, a minha discipuladora é mineira. Ela mora aqui em Santa Catarina, nós moramos um tempo em Santa Catarina, de Pouso Alegre, a cidade dela. E ela mora já há 30 anos em Santa Catarina. Quando eu morei em Santa Catarina, ela me discipulou. E eu falava assim, não, eu tenho uns defeitos, mas o Leandro, eu só falava mal do meu marido. Daí ela disse assim, tá, eu já entendi. Tu vem aqui, tu só fala mal do Leandro, mas eu vou dizer uma coisa. O Leandro foi tu que escolheu. Ninguém te obrigou a casar com o Leandro. Foi tu que escolheu. E aí, se tu vê lá na Bíblia, tá dizendo assim, ó, vocês são carne da mesma carne. Se tu tá falando mal dele, tá falando mal de ti também. Então, a partir de hoje, tu vai parar de falar mal dele, tu vai só ver as qualidades, tu vai só abençoar o teu marido. Tu vai só fazer uma lista de coisa boa que tem esse homem. E tu vai só falar coisa boa dele a partir de hoje. Porque eu achava que falar bem do meu marido era fazer propaganda do marido. E aí, eu mudei. Parei de falar mal dele e fui falar só bem, abençoar do meu marido. E às vezes, coisas que nem eram tanto verdade assim, mas eu profetizava. E deu certo. Ó, Pouso Alegre é pertinho de Itajubá, viu? Só eu tenho sonho de conhecer Minas, vou conhecer Minas ainda. Eu já disse pra Tia Ana vai me levar lá em Minas para conhecer. Saímos um pouco da ordem do livro aqui, né? Mas já entrando no livro, vocês já leram, então, só para dar uma ilustrada. Que aí eu entendi que o meu propósito também era ser mãe do lar, que era uma coisa que eu sempre quis desde pequenininha, que eu brincava com as minhas bonecas. E eu precisei resgatar essa feminilidade, essa menina que estava lá brincando de boneca, que queria muito uma família, que não queria ser tão empoderada assim. Então, isso, o livro Uma Vida com Propósito me ajudou muito nisso, tá? Fugi, André, me perdoa, fugi completamente do contexto aqui. Rosemary. É Minas também, Rose? Tu é de Minas também? Não, eu sou de São Paulo. Né? São Paulo está em peso. São Paulo está em peso. O meu pai é de Minas, de Borda da Mata. Inclusive, eu estive lá no comecinho de janeiro, que é a divisa, assim, é do lado, né? A gente passa por Pouso Alegre para chegar em Borda da Mata, em Minas. Aham. Tem uns parentes lá. Que legal. Tá confuso, gente? Estão entendendo o que eu tô falando? Vocês estão tão quietinhos, tô com medo. Estamos entendendo. Sim. Tá. Então, aqui, ó, no livro, a Joyce Meyer, ela enfatiza... Vocês conhecem o testemunho da Joyce Meyer? Vocês já viram o testemunho da vida dela? Ela foi... Ela foi pelo pai, depois, no fim foi da abusada, vida, né? pelo pai dela, e no fim da vida dele, ela cuidou dele. Nossa, que forte isso. Nossa. É maravilhoso. De repente, se eu achar ali o vídeo do testemunho dela, que eu já vi, mas faz muito tempo, eu te passo, André, tu passa no teu grupo lá. Mas é um testemunho de muita misericórdia, assim, que ela teve pela vida dele. É muito interessante, assim, o olhar que ela teve em relação à misericórdia mesmo, sabe? Da vida dele, assim, de enxergar Deus como um pai, de tudo aquilo que Deus queria fazer através da vida dela, na vida de outras pessoas, e ter misericórdia pela vida dele. Olha, é tremendo o testemunho dela. Então, gente, treinar a mente é um processo. Fazer isso que a gente está fazendo é um processo. Não é do dia para a noite, não é amanhã. Hoje eu sou uma pessoa mais negativa, eu tenho medo, sou ansiosa, e amanhã eu vou virar uma chavinha e vai ser tudo diferente. Não. Isso é, como eu falei lá da sementinha, vocês vão plantar, vocês vão regar, e vocês vão
Uma hora vai florescer, tu vai pensar assim, ó. Quer ver o susto que vocês vão levar quando alguém falar assim, ó. Ai, tô com um problema, assim. E tu vai dizer, não, vai dar tudo certo. E aquilo ser verdadeiro, assim, sair de dentro de ti. Verdadeiramente, assim, ó, tu confiando, não, vai dar tudo certo. Ou quando alguém te fizer um convite, como o André me fez, eu aceitar de bate-pronto, assim, claro que eu vou, mas é um prazer. Tu vai levar um susto tão grande, porque tu não tá acostumado com isso, mas a sementinha floresceu. Aquela sementinha que tu plantou, floresceu. Então, não é automático. Vai exigir disciplina de vocês. Assim como fazer uma dieta é difícil, assim como mudar a alimentação é difícil, assim como mudar os hábitos é difícil, mudar o pensamento também é difícil, mas não é impossível. Não é automático, existe disciplina. E dá um pouco de trabalho, como eu falei. Mas depois vai virar um hábito. Essa sementinha vai florescer. E aí, lá na Bíblia em Filipenses também, até se vocês quiserem estudar o livro de Filipenses, que é um livro muito rico, que fala justamente por muitas coisas da mente. Por que eu digo isso? Porque se vocês estudam um pouquinho da Bíblia, não sei como é que é o hábito de vocês, se vocês estão estudando somente livros, mas eu sempre acho que a gente estuda o Evangelho, estuda a Bíblia, mas os livros vêm para ilustrar isso que a gente está trabalhando, né? Eu estou estudando aqui, ó, Filipenses. É maravilhoso. Para mim é um livro muito rico. E Paulo escreveu quando estava preso. Tá? Paulo escreveu Filipenses quando estava preso. Não sei se todo mundo sabe dessa informação. Mas imaginem, hoje, muitas vezes a gente é livre e é preso na mente. E Paulo estava preso, mas com a mente livre. Vocês veem o poder disso? Vocês estão entendendo o contexto disso? Porque ele estava preso fisicamente, mas a mente dele e o espírito estavam livres. O espírito dele estava livre em Deus, a mente dele estava livre em Deus, ele sabia quem ele era em Deus, a identidade e o propósito dele em Deus. E por isso que ele escreveu, e por isso que ele enviou, né? Então, assim como a gente não pode depender das circunstâncias para ter paz, porque muitas vezes, gente, o problema não é o que está acontecendo conosco, não é aquilo que está acontecendo de fato, mas é o que está acontecendo dentro da nossa mente com aquilo ali que está acontecendo, né? Muitas vezes eu deixo de compartilhar algumas coisas com a minha mãe, por exemplo, ela é uma pessoa extremamente preocupada. Extremamente preocupada, assim. Então, eu evito de comentar algumas coisas com ela, porque é difícil a reação dela em relação àquilo ali, uma coisa que muitas vezes não precisa, né? Toda essa preocupação na mente. E quando a gente tem uma mente alinhada, isso agora já partindo mais para o final, para a gente abrir aí para as perguntinhas, quando a gente está com a mente mais alinhada, mais fresca, a gente consegue se alinhar com outras coisas na nossa vida. Porque a gente confia mais naquilo que Deus tem para nós, a gente descansa e a gente não vive refém do medo do amanhã, daquilo que a gente vai... mas será que vai acontecer? Mas como será que vai acontecer? Né? A gente acaba não sendo tão refém do nosso próprio pensamento. E, gente, assim, ó... Se vocês forem pensar hoje, qual é o pensamento, essa pergunta que eu gostaria de deixar para vocês, qual é o pensamento hoje que mais atrapalha vocês? Assim? Porque os pensamentos que mais me atrapalhavam lá no início da minha conversão, além da trava que eu tinha com a minha voz, do meu propósito que eu não entendia, eu achava que eu não era digna, como eu já falei para vocês, eu achava que casamento bom era uma coisa impossível, e hoje eu tenho um casamento maravilhoso. Mas eram as próprias mentiras que estavam na minha mente. Assim, eu achava que maternidade era uma coisa extremamente difícil. Não estou romantizando, dizendo que é fácil. Mas quanto mais a gente pensa que é difícil, mais difícil ela é mesmo, né? Então, assim, hoje, qual é o pensamento que mais tira a paz de vocês? Seja um problema... Agora, ilustrando para vocês, a gente está passando por um desafio financeiro muito grande aqui na nossa família.
Mas eu creio que para tudo existe um propósito. Deus já alinhou muitas áreas da nossa vida, assim, como um casal. A área da comunicação, a área da educação dos filhos. E agora chegou a vez da área financeira. Então, assim, muitas vezes a gente não vai entender o que Deus está fazendo, mas se a gente confia, a gente consegue lá na frente entender e ajudar outras pessoas. É esse pensamento que vocês têm que ter. Hoje está difícil em alguma área, mas aí tu pensa, o que será que Deus quer me ensinar? Porque ele não coloca vinho novo em odre velho. Se tu tem um problema hoje, tu precisa limpar esse problema da tua vida, precisa tirar esse problema da tua vida, aprender com ele, para Deus te abençoar ainda mais. Independente da área que for. Se eu e meu esposo a gente não tivesse alinhado na comunicação, por exemplo, Deus não teria colocado outros desafios porque a gente não ia saber conversar. Tá fazendo sentido para vocês? Então, assim, as dificuldades vão vir e tu vai entender. Isso é para uma bênção maior no futuro. Então, eu preciso me alinhar agora para ali na frente eu entender o que eu estou passando e poder ajudar outras pessoas. Porque senão não faz sentido a nossa estadia aqui nesse mundo, né? Nessa terra. Então, é isso que eu queria perguntar para vocês. Qual é o pensamento hoje que tu precisa confrontar e começar a substituir? Tá? Ficaram com dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Eu quero. Só um pouquinho. Peraí. Oi, Okay, filho. okay. Oi, filho. Eu tô com sono muito. Deita no sofazinho. Fecha a porta aí, por favor. João, fecha a porta que ficou aberta, filho. Aí, obrigada. Deu, André, pode perguntar. Então, os pensamentos que eu tenho mais, assim, recorrente é preocupação com o que Deus tem para mim e a preocupação em ouvir a palavra de Deus, mas nem sempre Deus está falando comigo, né? Então, Deus tem os momentos dele falar, enfim, eu tenho essas preocupações em relação a isso. E eu estou tentando me alinhar novamente para Deus e descansar nele. Então, seriam esses dois pontos que eu tenho de preocupação, assim. Bom, as perguntas... o livro, ele nos ensina a ter uma mente de Cristo, né? Uma mente perfeita. Né? Mas como nós somos humanos, né? Como que a gente vai chegar nesse nível da mente de Cristo, sendo humanos? Assim, ó, tem uma passagem na Bíblia que fala assim: tudo posso naquele que Fortalece. tá. Aí muitas vezes a gente ouve essa frase e foca só no tudo posso. Nossa, como a gente é forte. Tudo posso. Tudo posso. Tudo posso. Ah, eu posso. Mas a gente esquece do naquele. Naquele que me fortalece. Porque sozinho a gente não vai conseguir nada. Quando tu me diz assim, como é que tu falou ali que tuas preocupações estão? Cortou um pouquinho aqui para mim? A minha preocupação é em relação a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o Espírito Santo, né? Que nem sempre fala comigo, né? E sobre o meu futuro, né? O que Deus tem para mim na terra aqui, né? E por que tu acha que Deus não fala contigo? Tu diz voz audível, assim? Como que é? Falar, enfim, ou dar um sinal, né? O que eu tenho que fazer, às vezes, né? A gente quer ouvir a palavra de Deus como a gente ouve nossos amigos a toda hora, né? Só que nem sempre é acessível, né? Não sei. Não, ele é sempre acessível, sempre. Eu não sei. Não tem tô aprendendo isso. Assim, ó. Tá aprendendo isso? Sim. É, isso aí é um processo, é um aprendizado. Eu também tô aprendendo, a gente vai aprender até na glória. Vocês nasceram cristãos. Eu nasci cristão há 5 anos. Perfeito, tá na caminhada, isso aí. Coisa mais maravilhosa. Muito bem. Mas, assim, eu acho que o propósito, quando a gente pensa assim, ó. No início, a minha maior paixão por Jesus foi de onde ele me tirou.
quando eu tive a consciência de onde ele me tirou e para onde ele estava me levando, que era para os braços dele, ali para mim já foi metade da minha caminhada, tá? Mas assim, às vezes a gente quer realmente ouvir, a gente quer uma ligação direta, né? A gente quer assim, tá, Deus, agora o que eu faço, né? Daí ele fica mudo. Mas toda decisão que a gente vai tomar, a gente pensa assim, é o balizador que eu uso, né? Como é que eu faço para saber se é de Deus essa decisão que eu tô tomando, por exemplo? Ó, Deus, eu tô indo por aqui, eu vou por aqui. Se não for, tu fecha portas e janelas, alguma coisa vai acontecer que não vai dar certo. E ao mesmo tempo, quando eu decido por ir por um caminho, se eu sinto paz, eu penso, ok, é de Deus. Isso aqui é de Deus. Porque a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Então, se tem alguma coisa te incomodando ali, que tu tomou a decisão, mas tu tá assim, aflito, eu já... Não, isso aqui não tá legal. Isso aqui não é assim, não tá bom assim. Ao mesmo tempo, quando a gente é novo convertido, a gente tem uma ansiedade de querer fazer tudo certo do dia pra noite. Verdade. Agora eu sou crente, eu me converti, sou obrigada a fazer tudo certo. Por isso que diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E isso não é um atestado que hoje eu vou pecar. Hoje eu vou pecar, hoje eu vou extravasar, porque amanhã as misericórdias se renovam. Não. É a misericórdia dele sobre a nossa vida, que é pela graça mesmo, que ele atesta assim, ó. Não, minha filha, eu sei que tu vai errar, tu não é perfeito. Perfeito sou eu. Coloca o teu jugo sobre mim, que sou perfeito. Tu pode tudo em mim. Tudo posso naquele que me fortalece, naquele. Que é Jesus. Não sei se respondi a tua pergunta. Eu acho que ajudou sim. É que a tua pergunta também ficou um pouco confusa para mim. Porque assim, ó. Quando lá a Bíblia fala assim. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. O que é o verbo? Professor, tem professor de português? E o que é verbo? Verbo é? A palavra. Ação. Palavra. Verbo é a palavra. Para tu ouvir Deus falando contigo, tu vai aonde? Na palavra. Nossa. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Né? Então, tu não precisa ler a Bíblia para decorar a Bíblia e sair falando de Bíblia para todo mundo. Precisa ler a Bíblia para sentir Deus falando contigo, através da palavra dele. Perfeito. Para mim já deu satisfeito aqui. Eu tenho outra pergunta, se alguém tiver também, né? Eu gosto de perguntar também, mas se alguém tiver... Alguém tem pergunta, gente? Eu tenho mais umas duas aqui, mas pode ir, gente. Eu queria só fazer um comentário sobre isso que ele falou, né? Como às vezes a gente não tem noção de como, igual o André falou, né? Eu queria ouvir a voz de Deus, né? Ele falou com você e você fez, André, o que ele te guiou. Hoje estamos aqui numa sexta-feira com, sei lá quantas pessoas, 13 a 15 pessoas, numa reunião para falar das coisas de Deus, né? Então, você sentiu no coração, você chamou a Renata, uma coisa que nenhum de nós fizemos. Então, quer dizer, mais conversa com Deus do que essa, né? Então, você escutou, você foi obediente e estamos aqui, né? Então, às vezes, a gente tem essa, como fala, as fortalezas que a gente não consegue enxergar. Eu também passo isso aqui na minha realidade. Eu tenho muita insegurança no meu ministério da igreja, né? Então, eu sempre acho que as coisas não vão acontecer, que agora chegou um pastor novo, ele veio de uma igreja onde só tinha idosos, e eu sou do Ministério Infantil. Não, mas ele não vai saber lidar, ele veio de uma igreja com idosos, e o pastor foi embora, ele era meu braço direito, ele é a esposa dele, me apoiavam, eu não vou conseguir. Esse ano eu vou fazer o básico. E aí, quando eu parei e falei, opa, quanta coisa errada na minha mente. Como assim?
A minha esperança tem que estar em Deus e não numa pessoa. Tudo será o melhor, porque Deus vai direcionar. Se ele não tem capacidade, Deus vai direcionar, ele vai capacitar. E eu não faço nada com o meu braço, e sim com a ajuda de Deus. Então, quanta coisa errada veio na minha mente, assim, que aí eu fiquei com muita ansiedade na segunda-feira, e aí eu percebi. Opa, Kátia, você está querendo levar nas suas costas, e não é na sua, né? Então, esse livro aqui, para mim, foi maravilhoso, assim, muitas realmente barreiras na minha mente, desde criança, insegurança, questões também do meu casamento, quantas vozes que eu dei ouvido, e eu tô começando a perceber isso. Se alguma coisa faz com que eu me sinta mal comigo mesma, com o meu próximo, ou numa situação, opa, isso daí não é de Deus. Então, eu tô começando a ter essa percepção, sabe, tentando vigiar o que eu tô pensando e tentando mudar. Então, muito obrigada aí, André, obrigada a você por dispor esse tempo, né? E realmente barreiras foram derrubadas. Amém. Kátia, o teu ministério é um dos mais importantes, porque o inimigo ele não vai atacar as crianças, muitas vezes ele vai atacar quem vai falar da palavra de Deus para elas. Apresentar Jesus para uma criança é não precisar apresentar a vida pela vida inteira, imagina, né? Então, assim, ó, acredita que tu tem muito para agregar na vida dessas crianças, muito. Quando a gente apresenta Jesus para uma criança, ela pode trazer a família inteira, né? Então, assim, ó, teu ministério é lindo e com certeza tu vai ser muito atacado justamente por isso. Tua mente vai ser muito atacada justamente por isso. O inimigo, ele teme as crianças que tu tá ensinando. Pode Verdade. ele Verdade. teme as que tu tá ensinando. É uma batalha na minha mente muito grande. Toda vez, assim, vira e mexe, não, eu vou desistir. Tá muito difícil para mim. Essas palavras que eu estudei, né? Eu estudei pelo menos ontem, né? É difícil demais para mim, é pesado demais para mim. Eu falei, opa, eu estou falando demais essas palavras, então não provém de Deus. Não, eu vou conseguir. A gente congrega 80 quilômetros da nossa casa, a gente vai todo domingo. E justamente porque o ministério infantil da igreja que a gente congrega é muito forte. Eita, Karine? 80 quilômetros, aham. Philadelphia Kids. Se tu quiser procurar no YouTube, tem um monte de desenhos, séries para as crianças, pode te ajudar. Que legal. É bem legal. Tem material bem rico que pode te ajudar no Instagram do pessoal ali também. Se tu entrar em contato, eles vão te mandar material. São bem ativos, assim, né? E bem dispostos a ajudar outras congregações. Ai, que legal, obrigada. Eu vou chamar ele, sim. Isso. Dúvidas, pessoal? Tem, eu tenho. Se alguém quiser aí. Eu só quero atravessar aqui e fazer um comentário ali que eu estou vivendo essa semana, porque eu já contei para os meus colegas aqui que eu li o livro Uma Vida com Propósito há muitos anos atrás, e daí agora eu ouvi ele e adquiri ele novamente, e daí o meu coração estava sedento em ler o Campo da Batalha da Mente. Eu ganhei ele da minha filha ano passado, e agora eu consegui ler e ouvir também. Mas o que tem acontecido essa semana, até fiquei meio distante um pouco do grupo, é que, assim, como nós começamos eu já sou mais afobadinha, eu já fui estudar um tema que a gente vai estudar posteriormente, que é sobre o Espírito Santo. E eu já li também vários livros, mas um que me ajudou muito nesta área que o André tá levantando foi Bom Dia, Espírito Santo, Ben-Hur. E eu tô vendo ele novamente, sabe? E assim, a questão que você falou ali de a gente buscar na palavra que é o Senhor Jesus, a Bíblia, a palavra é o Senhor Jesus, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas, assim, a minha falta de entendimento, muitas vezes, me deixa, assim, com essa sede de entender o meu propósito, de buscar e tal. E agora, ouvindo novamente esse livro, eu fui ver, viu? Eu tenho ele, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho meu melhor amigo, ele está aqui para me ensinar, e eu posso conversar com ele, porque ele é uma pessoa. Eu tenho que ir ler na palavra
mas pedir para ele me ensinar, e isso é tremendo, porque eu já vivi isso antes e eu deixei isso esfriar na minha vida, sabe? Então, uma coisa assim, um tema tem levado ao outro e tem feito a gente crescer muito em grupo, sabe? Tem sido tremendo isso daí. Que Obrigada, era isso. Que legal. Quando eu comecei o meu início da minha conversão, eu li a Bíblia, não entendia absolutamente nada, gente. Aí eu comprei uma Bíblia boa, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada, uma Bíblia de estudos. É uma Bíblia excelente, mas eu mesmo assim não entendia. A linguagem dela é muito boa, mas eu não entendia. E eu disse, mas que coisa, eu queria aprender, eu queria entender de Bíblia, eu não entendia nada. E aí a minha discipuladora me falou assim, ó, Deus não... Sabe aquela passagem assim, jogar pérolas aos porcos? Deus não dá entendimento da sua palavra para quem não tem um coração disposto a obedecer. Tá bom para vocês? Porque eu queria saber de Bíblia, saber para tacar a Bíblia na cara dos outros. Eu queria citar versículo, eu queria falar, mas não queria viver aquilo ali. Eu queria saber, mas obedecer eu queria muito pouco. Aí eu disse, não, vou me alinhar então. Se eu entendo, porque tem uma frase que diz, né? Depois de ver, não tem como desver. Se tu sabe e conheceis a verdade vos libertará. Se tu leu, se tu entendeu e tu não tá botando em prática, é pior do que o perdão, pior do que a ignorância, porque enquanto tu é ignorante, tu ainda não, ignorante no sentido de não saber, né? De não ter o entendimento. Mas no momento que o Espírito Santo já te deu o entendimento e tu não tá botando em prática, aí sim a gente vai ser cobrado. Aí sim, tá, mas tu já entendeu isso? Por que tu não tá fazendo ainda? Não quer dizer que a gente vai ser perfeito, mas alguma coisa a gente já tem que começar a fazer. De botar em prática. Ó, vocês já entenderam que o pensamento, ele é o quê? Ele precisa de disciplina para mudar o pensamento. Ele precisa ser mudado. Ele precisa de um exercício. Vocês já entenderam isso? E aí amanhã, quando os pensamentos ruins vierem, a gente vai deixar tomar conta ou a gente vai se posicionar? Porque a gente já aprendeu. Né? A gente já aprendeu contra quem que a gente está lutando. Diga, André. Então, no caso, a crença limitante que nós temos, ela é implantada pelo inimigo ou é uma coisa humana, Então, muitas vezes? Entendi. Toda crença limitante, né? Que ele fala assim, aquelas crenças que a gente considera limitantes, mentirosas, ela é implantada pelo inimigo ou somos nós que de algum modo, criamos, somos educados, enfim? Até que ponto... Eu não sei se a gente cria, mas são flechas, né? Eu acho que são flechas que o inimigo acaba lançando e a gente acaba aderindo, a gente acaba cultivando. Assim como o pensamento, eu acredito que assim como o pensamento bom, a gente cultiva os ruins também. Né? A criança que não... Um outro pensamento limitante que eu tinha é que eu não conseguia pular com os dois pés. Coisa básica, gente, de criança. Eu era muito gordinha quando eu era pequena e eu não conseguia... Eu fui pra academia e não conseguia pular com os dois pés. Pular com os dois pés, eu pulava com um, depois o outro. Não era falta de coordenação, era a minha mente que dizia, se eu pular ali com os dois pés vai quebrar, porque eu era muito gordinha. Então, eu não podia subir em nada quando eu era pequena, porque a mãe dizia, vai quebrar. Não sobe no balanço que vai quebrar, não sobe na cadeira que vai quebrar, não sobe no banco que vai quebrar, tudo ia quebrar. Então, foi uma crença que se instalou na minha cabeça por conta de mentiras que outras pessoas falaram sobre mim. E aí tu vai entender lá na Bíblia o que Jesus fala a teu respeito. Tu é filho, tu é amado, tu é imagem e semelhança de Deus. Que mais? Alguém me lembra aí o que mais Jesus fala a nosso respeito? Essas coisas que a gente tem que essas verdades que a gente precisa substituir o pensamento. Quando vier um pensamento ruim, como tu falou ali, eu não sei se eu estou ouvindo a voz de Deus. Não, Deus está comigo. O Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo habita em mim. Olha o que eu estou fazendo. Olha as pessoas que eu estou movimentando. Olha sexta-feira à noite, como a Kátia falou ali, te lembrando. É tu mesmo que vai ter que te lembrar tudo aquilo, quem tu era, quem tu é agora e quem tu está te tornando. Mas se você tá atrás, onde é que tu ia estar? Não precisa responder, só pensa.
Ficou para mim, que eu não entendi. Não, eu disse, esse exercício tem que fazer, como a Kátia falou, te lembrar quem tu é. Porque há 5 anos atrás, numa sexta-noite, onde é que tu ia estar? Não precisa responder, só pensar. Então, vai e lembra, não. Olha só onde é que eu estou hoje, 5 anos depois. Com um grupo de pessoas querendo aprender mais de Deus. A Kátia levantou a mãozinha ali. Então, eu queria comentar uma coisa também que, assim, me chamou muita atenção nesse livro, assim, que sobre a questão de Jesus, né? Ah, Jesus, o nosso modelo, o nosso exemplo, né? A gente às vezes fala isso, mas esse livro, ele mostrou algumas partes, assim, que tocou, sabe, no meu coração, porque realmente ele não reclamou de nada. Ele, né, sabia o que ele iria enfrentar e ele não reclamava. Até o dia que eu estava lendo aqui o livro, eu li em voz alta para o meu esposo, né? Se Jesus fosse da época atual um vitimista, né? Ah, não, nem vou acordar hoje. Tô depressivo, tô chateado. Não, para que eu vou levantar? Vou morrer mesmo? Para quê? O que é o meu futuro? A morte. Então, assim, realmente Jesus, olha, foi perseguido, né? E ele não reclamou, ficou os 40 dias lá, né? No livro fala, ficou 40 dias e depois ele não voltou falando do sofrimento dele no deserto. Ele não reclamou disso, né? Que passou fome. Nossa, se fosse hoje em dia, né? Nossa, fiquei 40 dias lá, tava um calor terrível, passei fome, fui tentado, nossa. Então, isso abriu os olhos que a gente reclama de tudo. Ele não tinha onde ficar, né? E ficava onde dava, comia o que tinha. E a gente tem de tudo e reclama, tem casa, tem tudo. E ele sabia que o fim, e mesmo assim ele não ficou apegado a isso, né? Ele ficou apegado aos propósitos do pai, né? E isso é lindo, nossa, filho, tocou muito no meu coração isso. E mesmo sendo Deus, né? Ele nos ensinou principalmente a dependência de Deus. Ele era filho e ele nos ensinou porque diz assim, né? Na noite em que foi traído, ele partiu o pão e entregou aos seus discípulos. Depois que ele foi traído, na noite em que foi traído, ele partiu o pão e entregou aos seus discípulos. Só que depois ele foi aonde? Ele foi para o jardim chorar. E pedir para Deus, se for possível, faça de mim esse cálice. Então, assim, ele nos mostrou a dependência de Deus. Ele nos mostrou que ele fez o que tinha que ser feito. Mas isso não isentou ele de ter medo, de chorar, de suar sangue, né? Ele com medo mesmo. Mas ele veio para fazer o que tinha que ser feito, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que a gente está tentando fazer, né? Ser um pouquinho mais parecido com ele. Então, é esse modelo que a gente tem que saber, que a gente não... Na nossa fraqueza, que a gente é forte, porque a gente tem ele na nossa vida. Né? Amém. E mais, André, tu tinha perguntado outra coisa que eu ia responder e eu acabei esquecendo. Eu ia falar sobre o livro, sobre a Joyce. Do testemunho dela? Uma coisa assim? Não era sobre isso. Alguma coisa que a Kátia falou ali também, que eu acho que me fugiu o pensamento sobre. Do livro ali. Ah, lembrei. Que quando o povo peregrinou por 40 anos no deserto, que eles estavam em busca da terra prometida, vamos imaginar que a nossa mente é Nova Canaã, tá? Nova Canaã era a terra que emanava leite e mel, não é verdade? Opa, que maravilha! Nossa, vamos chegar no paraíso. Nós estamos aqui peregrinando no deserto e nós estamos atrás da terra prometida. Nova Canaã, terra que emana leite e mel. Só isso que a gente escuta. É terra que emana leite e mel. Vamos imaginar que a nossa mente é Nova Canaã. Quando os espias foram lá espiar, o que tinha em Canaã? Gigantes. Fortalezas. Que eles teriam que enfrentar. Então, a nossa mente é tudo isso. É uma terra fértil, que emana leite e mel, mas que vão existir. Talvez tu vai conseguir contra um gigante, que nem a Kátia falou ali do Ministério Infantil. Ela vai conseguir. E outro gigante vai se levantar na frente dela. Outro gigante vai se levantar, que ela vai ter que lutar, vai ter que dominar esse gigante, vai ter que fazer esse esforço de dobrar o pensamento quando tiver
dominadinha, a sementinha cresceu, floresceu, vai vir outro. E assim até a glória, gente. Essa é a nossa vida com Jesus. É o processo de santificação, né? Esse é o processo de santificação que vai até Jesus voltar ou até a gente ir para junto dele. Mais perguntas, meus queridos? Já deu 1 hora, meu Deus. Viu como eu falo? Já tá voando, né? Deixa eu ver aqui. Usar a palavra. Isso. Mas tem pergunta, gente? Aqui acabou as perguntas, tá? Para encerrar, de repente. O pessoal também quer descansar, a semana foi cheia. Eu acho que sim, eu acho que estamos satisfeitos e eu fiquei muito interessado nesse trabalho que você faz com o casal, né? Quem sabe futuramente você dá outra palestra pra gente. Vai ser um prazer, que legal. Então, como eu falei, a gente já teve muitas dificuldades enquanto casal. Eu e meu esposo aqui, ele é uma benção. Um dia, de repente, a gente pode fazer alguma coisa juntos com vocês aqui. E a gente aprendeu muito. E o nosso trabalho com casais é justamente, não é porque a gente é perfeito, porque a gente tem um casamento perfeito, mas que a gente busca todos os dias ser perfeito naquele que é a perfeição, que é Jesus. Então, a gente expõe bastante isso, que a gente não é perfeito, a gente tem as nossas dificuldades, mas que a gente precisa estar em comunhão com outros casais que também têm outros problemas diferentes dos nossos, mas que querem todos os dias crescer um pouquinho mais. Querem todos os dias um pouquinho mais, ser mais parecido com Jesus, para a gente se alinhar. E ele trabalha muito essa parte da masculinidade, né? Eu sei que Deus me mandou 3 filhos homens, porque o mundo precisa de mais homens como ele, fortes, masculinos, assim, que respeitem as mulheres, que tragam mais alívio para essa nossa carga feminina que é tão grande, né? Então, a gente trabalha bastante isso, assim, o papel da mulher no casamento, o papel do homem. Então, a gente trabalha bastante essa parte aí com os casais, e tem sido uma bênção. A gente tem sido muito abençoado. A gente, agora em março, a gente vai iniciar um novo estudo, né, sobre o fruto do Espírito Santo. Você tem algum livro que você recomenda? O André me perguntou outro dia, eu li, e eu não sei para quem que eu emprestei, Espírito Santo, meu companheiro. Que livro maravilhoso. Espírito Santo, meu companheiro. Até posso, acho que te mandei, André. Você mandou a foto, né? Mandei. Estavam entre aqueles lá que a gente estava dando uma olhada, né? Meu companheiro, aquele ali, olha, foi muito interessante. A Amandinha, acho que levantou a mão. Boa noite, estou um pouquinho rouca. Algo que me chamou bastante atenção, assim, eu já ouvi o livro, né, mas a questão é que eu preciso ler para conseguir assimilar mais. Mas um capítulo que me chamou mais atenção foi o capítulo 4, que ele fala sobre o pouco a pouco, ela fala sobre o pouco a pouco, né, para a gente ter paciência conosco, porque muitas vezes a gente não tem paciência, que nem ela, no início, logo na introdução, ela fala que o pensamento e as palavras é algo que a gente tem que aprender para a vida toda, né, o que você não se aprendeu, você precisa reciclar e sempre vai ter coisa nova para aprender, mas essa questão do pouco a pouco, como você comentou que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, isso também tem que ser para o nosso processo, né, de relacionamento com Deus, porque eu faço discipulado com uma outra pessoa e ela tem essa ansiedade de querer conhecer a Deus, assim, muito rápido, né? E a gente tem que entender que, assim, eu já passei por esse processo, mas hoje eu entendo que é tudo muito pouco a pouco. Esse devagar, né? Porque o Senhor, ele quer entrar na nossa alma e mudá-lo de dentro para fora. Então, esse pouco a pouco que nós precisamos entender que é o que o Senhor quer de nós. E a gente tem aquela ansiedade, até mesmo pela geração que a gente vive, de querer, como você comentou, viver tudo para ontem, né? E eu acho que isso foi o que me chamou mais a atenção, porque em tudo, né, até a questão do Espírito Santo, algumas coisas que nem o André falou, a gente quer resposta, às vezes a gente está mais ansioso, a gente quer ouvir o Senhor, né,
E a gente tem que aprender a Deus, entender Deus não somente através, o nosso principal canal é a palavra, mas eu tenho aprendido muito sobre o profético do Senhor, onde que Deus se revela através de sinais. Então, às vezes vai ser através da contemplação da natureza, através de um louvor, de uma música, de muitas formas o Senhor se revela. Então, esse pouco a pouco, nessa construção do campo de batalha da mente, que é para sempre, como você comentou, é o que a gente precisa, né, junto com o Espírito Santo, pedir essa paz para nossa mente, porque não é fácil, né? Tem dia que a gente fala, Senhor, eu quero te ouvir, mas voltar para esse lugar de rendição ao Senhor, entender que o tempo dele é perfeito para todas as coisas, né? Esse pouco a pouco mesmo. Exatamente. Coisa linda, né? Muito obrigada pela tua contribuição, Amandinha, porque é justamente isso, assim, é a nossa ansiedade que a gente acaba pecando pela nossa ansiedade mesmo, né? De querer... às vezes, eu me converti com 25 anos, 26 anos. E 25. E se eu vivi 25 anos de uma vida longe de Jesus, eu queria no primeiro ano tá ouvindo, tá sabendo tudo, tá falando tudo, e o tempo de conversão não tem nada a ver com maturidade espiritual, né? Ele vai... é bem como a Bíblia fala, o bebê recebe o leitinho primeiro, depois vai recebendo introdução alimentar e vai indo aos poucos, pouco a pouco, como tu disse, e aí a gente vai recebendo mais. Quanto mais a gente vai entregando para ele os nossos dons, os nossos talentos, daquilo que a gente... Ele vai também derramando mais da bênção dele sobre as nossas vidas, né? Eu tenho certeza que só o propósito de vocês estarem aqui, aprendendo mais dele, da palavra dele, numa sexta-noite, amanhã ou depois ele vai ter mais o que... Com certeza. Não, a minha dúvida foi, eu com 5 anos, eu posso viver um extraordinário que uma pessoa com 25 anos de conversão, enfim, não possa? Enfim, eu com 5 anos viver algo extraordinário e outra pessoa com 25 de conversão? Enfim, nesse sentido que a minha pergunta foi. Tempo de conversão não tem nada com maturidade espiritual. Nada a ver com maturidade espiritual. A tua maturidade espiritual pode vir em 1 ano, em 6 meses, coisas que tem gente que nasceu em lar cristão e não tem maturidade espiritual, e não tem um relacionamento com Jesus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. No momento que tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, há 5 anos atrás, tu falou, né? Isso. Que tu começou o teu processo de conversão, tu começou o teu processo de santificação, e isso vai até a glória. Então, quanto mais tu estiver disposto a obedecer, quanto mais tu estiver disposto a entender dele, a receber dele, tem nada a ver com o tempo de conversão, com pessoas que estão há 30 anos na igreja. Tu vai ver, às vezes, pessoas que se converteram ontem, mês passado, tu vê uma pessoa mudou da água para o vinho. Tanto que o milagre de Jesus foi mudar a água para o vinho. É isso que ele quer fazer com a nossa vida. Só que a gente muitas vezes atrasa esse processo de conversão. Não tem nada a ver o tempo. O tempo... como é que... Eu acredito que a intimidade com Deus se constrói na questão do relacionamento que a gente vai criando com ele, e ele vai trazendo pra gente essa maturidade. Não é... Exato. É que nem eu, por exemplo. Eu tenho igreja, mas não quer dizer que eu tenho uma maturidade espiritual. Então, eu vou construir a minha maturidade, ou seja, a minha intimidade com Deus, ela me constrói a minha maturidade. À medida que eu tento dele. De onde é que você é, linda? Eu sou de Santarém, Pará. Olha, que linda! Eu sou do Rio Grande do Sul, viu só? Viu só, André, onde o teu projeto está chegando? Que coisa linda. Obrigada pela tua participação, Maísa. Que legal. Que bom. E assim, ó, quando a gente vê lá em Mateus 6,6 que diz, entra no teu quarto e ora, por que é no quarto? Por que é intimidade? Por que é no secreto? Porque um casal, quando ele vai gerar filhos, é no quarto. É no quarto que dá frutos.
Então, tu vai orar lá no secreto. A intimidade com Deus gera frutos. Assim como a intimidade de um casal dentro do quarto, ela gera frutos. Então, essa intimidade que tu vai ter com Deus vai gerar frutos. É o teu coração disposto, é abrir o coração e dizer, Pai, eu não consigo sozinho. Não é pelo meu braço, não é o André. Mas é aquilo que o Senhor quer derramar na vida das pessoas. É aquilo que esse projeto que o André idealizou vai derramar na vida da Estela, da Kátia, da Maísa, da Maria Inês, da Amanda, da Rose, de todas as pessoas que estão aqui. Da Renata. Travou. Sensacional. Era que Nossa, nem Da Silvia, travou. Amanda, vai falar alguma coisa? Levantou a mão? É o que eu ia comentar, né? Por exemplo, a questão do pouco a pouco, né? Eu li já Levítico, né? Há um tempo atrás, estou lendo esse livro novamente. E na época, quando eu li, eu sinceramente vou abrir meu coração e falei, nossa, que livro chato. Quantas coisas que eu não estou entendendo nada. E hoje, relendo, eu já não sou a mesma pessoa. E aí, Deus vai trazendo revelações que você fala, nossa, mas isso daqui estava aqui? Como que eu não tinha enxergado? Então, às vezes, Deus também nos prepara para futuramente a gente conseguir entender aquilo que quando a gente tinha menos maturidade, a gente não conseguia ver. É como se fosse, que nem as escamas dos nossos olhos vão sendo abertas, mas é no pouco a pouco, né? Show. A gente não tem assim, falou, né? A gente vai recebendo de Deus conforme Ele quer nos entregar para te abençoar outras pessoas. Porque nunca é sobre nós. Isso vocês podem ter certeza. Nunca é sobre nós. Nunca é a Renata, nunca é o Leandro. É aquilo que Deus quer fazer através de nós. E aí sim. Uau! É que nem, por exemplo, eu estava Passa conversando. por nós, mas nunca é sobre nós, né? Isso. E Renata, é que nem uma vez eu estava conversando aqui no grupo era a respeito na parte da educação financeira, da parte financeira, e eu perguntava para Deus por que as coisas nessa área elas sempre têm uma dificuldade. Aí quando de repente aconteceu o seguinte, eu tenho um estudo na igreja na segunda-feira a respeito, aí teve uma vez que o pastor ele falou que não é sobre o dinheiro, não é sobre você ganhar o teu dinheiro, mas o teu propósito com aquilo que você recebe. Como você é sobre aquilo. Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade no financeiro, eu estou compreendendo, estou estudando a respeito e também na palavra, ele está me dando esse entendimento, que muitas vezes é sobre o propósito. O que ele quer te ensinar com a tua vivência financeira? Muitas vezes a gente não administrou bem por causa que a gente não serviu no propósito dele. Aí isso acaba desalinhando tudo. A nossa maneira de enxergar nessa área. Eu tenho essa dificuldade, só que eu digo assim, eu montei até comprei até um cofre, mas para colocar dinheiro porque eu não tenho esse hábito. Aí eu disse assim, Senhor, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Aí eu coloquei até um salmo em cima do meu cofrinho, que é para me lembrar, que é uma chave que tem lá explicando, que eu estou estudando sobre essa chave, que é justamente que muitas vezes o dinheiro, ele não é guardar o dinheiro para mim, ele não é uma privação. Eu encarava como uma privação. Mas o Deus que a gente serve, ou seja, o Pai que a gente serve, ele não quer a gente como escravo. Ele quer a gente como livre, como filho. Exatamente. É muito fácil a gente falar. Deus está no controle de tudo, que Deus está fazendo, Deus sabe. Quando a gente está com o financeiro alinhado, né? Agora, exatamente. O depender de Deus, quando a receita não está entrando, é mais desafiador. Às vezes, maravilhoso, a gente está abençoando os irmãos, a gente está dizimando, a gente está fazendo tudo que tem que ser feito. Mas quando a receita tá entrando, e aí quando não tá? Depender de Deus, aí a gente vê realmente quem que a gente depende. Onde é que tá a nossa dependência, né? O maná quando caiu do céu. Quando tudo vai bem, a gente diz que a força do nosso braço.
Mas quando tudo vai mal, a gente começa a orar. É muitas vezes isso que acontece na vida Isso financeira. mesmo. As pessoas, muitas vezes, nessa área a gente foi muito pela nossa felicidade. A gente orou pouco e entregou pouco. A gente quis muito naquela nossa independência, sabe? Eu posso, eu quero, eu consigo. Sabe aquele nosso lá de empoderada, dizendo assim que os pais nos ensinaram autoliberdade, dizendo assim, eu vou conseguir sozinha, sem a dependência de ninguém? Era justamente isso que nos prendia. Ela tem justamente essa chave. Exato. Tem muito essa quesito, porque mas era justamente isso. Pô. Legal, obrigada pela tua contribuição, Maísa. Que legal, então, pessoal. Eu acho que vamos orar. Pode falar, meu querido. Não, eu ia falar exatamente isso para a gente caminhar para o final. Vamos orar, então. Tu quer que a pastora Sandra? Tu quer orar? Tu prefere? Pode. Não, o combinado era eu iniciar a oração, você terminar, né? Só que tinha... Nossa! Não, pode fazer, pode fazer. Tá, deixa eu perguntar. Pode fazer. Alguém tem algum pedido de oração específico? Se alguém tiver, Eu tenho. Meu irmão, ele é dependente químico e hoje ele está em situação de rua, então eu peço oração pela vida dele. Tá. Uhum. Como é que é o nome dele, Amanda? Renato. Renato. Querido, meu xará. Eu quero pela minha saúde, que eu tô há 2 dias muito mal. O que tu... É gripe ou... Eu acho que foi gripe e tomei uma medicação errada. Deram-me uma medicação errada e fez efeito contrário. Então, eu tô com tonturas, vômitos, mal-estar, muito mal-estar, muita dor de cabeça. Tá. Obrigada por ter força, coisa mais querida. Eu nunca vi. Quem mais, gente? Mais alguém tem... Eu vou pedir pela minha filha. Minha filha se chama Thaís. Ela tá aqui comigo ouvindo tudo certinho. Tá aqui fazendo minha unha. Não. Ela tá lutando contra uma depressão. Hoje tá animadinha, mas tem dia que esse ânimo não vem. Então, eu vou entregar ela na oração aí. Amém. Uhum. Eu quero pedir oração pela minha neta especial, Ana Sofia. Ana Sofia. Tá. Então, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nos colocar na tua presença nesse momento, Senhor Jesus. Nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos interceder, Pai, pela tua presença na vida de cada um aqui nesse grupo. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de poder contribuir, por poder falar aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Muito mais o Senhor já fez, muito o Senhor já fez, muito mais o Senhor vai fazer. Que privilégio, Senhor, poder falar para esse grupo de pessoas, trazer um pouco mais do teu conforto, da tua palavra, para o dia a dia de cada um. Eu quero colocar a vida de cada um que está aqui presente nessa sexta-feira à noite. Nós sabemos quanto o mundo é sedutor, Pai, com outros compromissos, com outras coisas que afastam as pessoas de Ti, Pai. Mas nós estamos aqui, sedentos pela Tua presença, sedentos pelo Teu amor, derramado todos os dias na nossa vida, da nossa família. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse grupo. Obrigada por esse projeto. Eu gostaria de pedir oração pela vida do André, que está à frente desse grupo, movimentando. Que o Senhor traga clareza para a vida dele, que o Senhor mostre de fato e de verdade quem ele é, Senhor, para Ti, para o Teu coração, Pai. Que cada um desse grupo aqui entenda, Pai, os campos de batalhas da mente,
e como o Senhor vai ajudar cada um, Pai, a enfrentar e a vencer esses campos de batalhas, porque serão grandes testemunhos na vida de outras pessoas. Em específico, Pai, eu quero colocar também em oração nessa noite a vida do Renato, Pai, que está em situação de rua. Nós não sabemos onde ele está nesse momento, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe quem é o Renato. O Senhor sabe visitar o Renato. O Senhor consegue enviar pessoas, Senhor, para falar da Tua palavra, para confortar, para que o Renato volte para os Teus caminhos, volte para a família dele, Pai. Que o Teu Espírito Santo convença, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Que ele se sinta amado, que ele possa sentar no Teu colo, Deus, e entender quem ele é em Ti, Pai, para testemunhar também grandes coisas que o Senhor ainda vai fazer na vida dele. Em nome de Jesus, Pai. Quero colocar a vida da Estela, a saúde dela. Como é bom, Pai, nós temos acesso à internet hoje para estar conectado com uma pessoa de tão longe. E a gente poder estar orando, intercedendo pela vida dela, pela saúde dela. Pai, restaura, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode restaurar, trazer refrigério, trazer uma boa noite de sono, de descanso para o corpo dela, para a mente, para a alma. Da mesma forma, a vida da Thaís, Pai, que está sofrendo com depressão, está lutando contra essa depressão, Pai. Mostre para Thaís, Senhor, quem ela é diante dos Teus olhos, Senhor. Essa menina linda, Pai, ela precisa entender quem ela é para Ti. A identidade dela em Ti. Muito antes dos pais dela pensarem nela, o Senhor pensou na vida dela. E nós sabemos o quanto o inimigo é sujo para atacar a mente dela e colocar mentiras sobre a vida dela. Mas no momento que ela entender quem ela é em Ti, Pai, eu tenho certeza que ela vai ser uma menina muito abençoada e vai poder abençoar a vida de outras pessoas também. Quero colocar a vida da Ana Sofia nas Tuas mãos, Pai, que está com essa enfermidade. Que o Senhor também dê forças para a família. Que o Senhor restaure a saúde dela, se for da Tua vontade, Pai. Que os pais possam ver a Tua mão, Senhor, em todo momento, todas as pessoas que estão cuidando da Ana Sofia, Pai, que possam ver a Tua presença, Senhor Jesus. Que possam sentir o Teu cuidado diante de tanta dificuldade, Senhor. Eu imagino que não deve ser fácil. Mas que o Senhor possa cuidar do coração de cada um e que eles possam ver os Teus pequenos milagres no dia a dia. Quero colocar também a nossa vida financeira nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor está cuidando de tudo, cuida da nossa dependência em Ti, Pai, principalmente. Toma conta da vida de cada um, nos dando uma boa noite de descanso, junto com as nossas famílias, com o nosso cônjuge, que a gente possa ser um pouco mais o Teu amor na vida de cada pessoa que cruzar o nosso caminho. E amanhã pela manhã as Tuas misericórdias se renovarão, como todos os dias. Leva esse grupo à frente, esse projeto, que mais pessoas se acheguem para saber mais de Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ai, já me estendi. Já jurei. Amém. Amém. Demais. Nossa. Uau. Nossa. Tá? Amém, tá? Que lindo, amém. Cada um de Uau. vocês. Obrigada. Viu? Obrigada, viu, Renata? Obrigada, Renata. Quero Deus te que abençoe. futuramente a gente possa trazer uma nova palestra aí, talvez para casal. Você tem um poder com a palavra incrível, tá? Impressionante, impressionante. Obrigada. Não é Obrigado. sobre mim, não é sobre E eu pensei que você não ia falar comigo, né? Você tem 20 mil seguidores. Você foi super gentil, super humana. Jesus Ai, precisou obrigado. de 12. Só precisou de 12 para o evangelho chegar até nós. 20 mil seguidores não é nada. Não, imagina. Eu podendo ali, eu respondo bem tranquilo. Gente. Tá? Isso é para tu lembrar quando tu tiver todos os meus seguidores, as pessoas. Verdade. Gente, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus.
Foi excelente até aqui. Nossa, muito bom, tá? Eu sinto que eu preciso fazer isso mais vezes. Muito bom, tá? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Foi uma... Boa noite, Deus pessoal. Obrigada, abençoe obrigada. aí. Que Deus abençoe seu bebê, sua família. Deus abençoe aí. Amém. Deus abençoe, Deus querida. está chegando aí, tomar essa família. Obrigada, Deus abençoe. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, Caio. Ana, ajuda a foto aqui do Ego, o teu marido, teu irmão.